queria orar com você hoje, com você que está em casa aí nos assistindo. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse dia, Pai. Muito obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por essa reunião sublime, santa, Pai. É no nome do Senhor que nós estamos aqui, Pai. Então nós queremos nos submeter à tua palavra nessa manhã, colocar esse tempo de ensino diante do Senhor e pedir a tua graça, Pai, pelo teu Espírito Santo, para a gente poder aprender um pouquinho mais das Escrituras, da vontade do Senhor, para a nossa vida, a nossa jornada aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu reconheço que eu dependo do Espírito do Senhor para isso, Pai. Que todas as barreiras internas possam cair diante da palavra do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa desarmar os nossos corações nessa manhã, para receber essa boa semente Tua, Pai, que o Senhor esteja desarmando o nosso coração, os nossos pensamentos que às vezes resistem à vontade do Senhor. Pai, começa a trabalhar, sondar o nosso coração, a nossa mente. Fala conosco, Jesus, porque Tu és o nosso bom pastor, o nosso mestre, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, queridos, eu quero continuar no livro de 1 Tessalonicenses. O Rafael ensinou no último domingo, no capítulo 4, só que antes dele vir aqui à frente no último domingo, eu já estava com um texto no coração, por coincidência, no mesmo livro, né? Nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, hoje nós vamos continuar um pouco daquilo que nós já ouvimos no último domingo. Eu creio que assim o Senhor nos direcionou. Eu estou aqui um pouco tenso, com aquele frio na barriga, como sempre, né? A gente sempre fica preocupado em compartilhar aquilo que Deus deseja, então eu espero poder de alguma forma ser claro aqui com vocês, através desses versículos, tá? Eu vou ler com vocês alguns versículos de 1 Tessalonicenses, eu vou usar a linguagem NVI, tá bom, Michele? Começar aqui pelo capítulo 1, só lembrando, é uma carta que Paulo escreveu junto com Silas e Timóteo, seus companheiros na fé, seus companheiros de jornada ali missionária no mundo antigo, então ele estava sempre acompanhado de alguém. Ora ele estava com Lucas, que era o médico amado, né? No primeiro momento ele começou ali com Barnabé, então Paulo sempre tinha companheiros, querido, perto dele. E aqui já fica uma lição para mim e para você, a importância das amizades espirituais em nossa vida, a importância da gente caminhar com pessoas que vão nos apoiar na fé. Paulo, queridos, não fez nada sozinho, você vai ver em todos os momentos ele citando o nome de pessoas, de cooperadores, obreiros, homens e mulheres, né, do Senhor, o ajudando em vários momentos de sua vida, e não é diferente nos dias de hoje. Todos nós, né, do maior ao menor aqui, nesse momento, né, você que está me assistindo aí na sua casa, todos nós precisamos de amizades espirituais. Todos nós, queridos, não dá para você caminhar sem uma boa amizade espiritual, porque uma boa amizade, ela sempre vai te levar para perto do Senhor, ela sempre vai te conduzir pelo caminho da verdade, da humildade, da simplicidade, todos nós precisamos. Já começa no versículo 1 do capítulo 1, né, na NVI diz assim: Paulo e Silvano, que é Silas, né, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus, né? Graça e paz, é aquilo que todo ser humano precisa, queridos, graça e paz, que vem do céu, né? Não é a paz que esse mundo pode dar, mas é aquilo que somente Deus, o Pai, pode oferecer por meio de Cristo, o shalom espiritual, é aquela paz que apesar das adversidades, você tem o seu coração, a sua alegria no Senhor, né? Esse cumprimento bonito que ele começa a carta. E aí no versículo 2 ele fala algo muito belo: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Uma das coisas que nós podemos perceber, queridos, na vida do apóstolo Paulo e de seus companheiros, é que ele amava a igreja de Cristo,
que ele amava aquelas pessoas pela qual ele batalhou, pela qual ele doava a sua vida, queridos. Sempre damos graças, olha só, gratidão, que coisa bela. Não porque eles eram as pessoas mais perfeitas e maravilhosas deste mundo, mas porque eles eram alvo da graça de Deus, meus irmãos. Porque eles eram alvo da ação do Espírito Santo, do amor de Deus através de Cristo na cruz. Porque Cristo é a origem da igreja. Cristo é a pedra angular, Ele é o fundamento, queridos. Ele é a origem, a nossa razão está nele. E Cristo morreu por quem? Por nós, sua igreja. Por nós. E Paulo amava aquilo que Cristo amava. E assim nós devemos também amar, como o pastor bem lembrou da importância. Aí você fala, Emerson, o que é a igreja? É o templo? É a placa, né? A denominação? Não, queridos. A igreja não é o templo feito por mãos humanas. Não é a placa uma instituição. A igreja somos nós, salvos, escolhidos por Deus, amados desde a eternidade por Cristo Jesus. Nós, a igreja então é o quê? São pessoas, é a reunião, é o ajuntamento de pessoas salvas e redimidas por Cristo Jesus. Pessoas imperfeitas como eu e você, porque perfeito só o nosso Pai, né, que é imutável, soberano, santo. Eu e você não, queridos, somos pecadores. Mas a beleza de Cristo, do amor, está em que Cristo nos amou, né, demonstrou seu amor por nós na cruz quando ainda éramos pecadores. Né, Ele nos amou primeiro, não foi você que demonstrou amor por Cristo, Ele te amou primeiro na cruz, antes de você nascer e desde o ventre materno, queridos. E amar é isso, igreja. Amar consiste em você lidar com a fraqueza do teu próximo, com os nossos desajustes internos. Queridos, seria muito bom se nós só amássemos pessoas perfeitas e maravilhosas, mas isso não existe. Então a igreja é esse ambiente, queridos, onde pessoas erram, cometem, né, seus pecados, e nesse processo nós vamos sendo lapidados. Nós precisamos também aprender a perdoar e a amar um outro. Porque Cristo, queridos, foi até traído por um homem que ele chamou de amigo. Quando Judas vem a Jesus, ele fala, amigo, com um beijo tu me trai. Ele chama Judas de amigo, queridos. Então foi por essa igreja que Cristo se entregou na cruz. Igreja, pessoas, mais uma vez, não é o templo, que Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Deus habita num puro e sincero coração, quebrantado, redimido pela ação do seu Espírito, querido. Então a igreja de Cristo, ela é algo muito valioso para mim e você. Todos nós, você que está em casa, por conta da pandemia, como o pastor falou, estamos limitados fisicamente, mas não deixe de ter comunhão, de ter amizades espirituais, de ouvir a palavra do seu pastor. Isso é algo abençoador, igreja. Porque se não fosse isso, onde estaríamos hoje? Onde eu estaria? Eu nem merecia estar aqui, Alexandre, mas pela graça de Deus eu estou. Queridos, já parou para pensar onde a tua família e você estaria, se um dia a luz do mundo, através da igreja, não tivesse te alcançado? Né? Jesus falou, olha, eu sou a luz do mundo, e aquele que não está comigo está nas trevas. Não existe uma terceira opção. Se você está em Cristo, você está na luz, mas se você está distante de Cristo, você está nas trevas. E quem está nas trevas, queridos, não vê por onde caminha, não vê onde tropeça, não vê onde está afundando. Então, queridos, é muito importante a gente valorizar e honrar a igreja de Deus, porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo se doou por ela, Paulo também. Paulo fala assim em uma de suas cartas, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele dá a referência. Então nós devemos seguir esse modelo bíblico, tanto do nosso mestre Jesus Cristo, quanto do seu apóstolo Jesus Cristo, ou seu apóstolo Paulo. E o apóstolo João também faz uma citação na sua terceira epístola, que ele fala assim, olha, não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. O apóstolo João, a terceira carta, tem a primeira, a segunda, a terceira carta. O apóstolo João, ele faz essa declaração à igreja ali do presbítero Gaio. Olha, Gaio, a minha alegria é saber que os meus filhos na fé, meus filhos espirituais estão andando na verdade. E Paulo se preocupava com que as pessoas daquela época, os cristãos ali, os novos convertidos, ou pessoas que já tinham um tempo de igreja como eu e você, caminhassem na verdade. Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele se preocupa com a fé dessas pessoas, eles se preocupam se elas estão desenvolvendo uma maturidade, uma fé saudável,
que é sobre justamente isso que eu quero falar nessa manhã, né, sobre conselhos de Deus, conselhos bíblicos para uma vida sadia na fé, uma vida de maturidade, onde nós vamos desenvolver essa maturidade através da ação, do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Então nós vemos aqui que ele começa agradecendo e orando, né, duas coisas importantes na nossa caminhada cristã, queridos: a gratidão ao Senhor e a oração. Nós não conseguimos viver sem isso. E Paulo demonstra isso, né? Ele demonstra a sua preocupação com a igreja. Ele tinha esse desejo de ver eles e de saber se eles estavam bem espiritualmente, queridos. E olha só, é tão interessante que no capítulo 2, versículo 18, Michele, eu vou ler alguns versículos por toda a carta com vocês, tá? Olha só o que Paulo fala. Ele estava distante dessa igreja. Só lembrando, o Rafael explicou aqui no último domingo, Paulo foi expulso. Na verdade, os cristãos deram um jeito dele sair fora de Tessalônica, porque queriam pegar eles, e dar a perseguição, queriam dar aquela chacoalhada neles mesmo, que era agredir, que era expulsar eles com violência. Então, os irmãos daquela igreja perceberam e mandaram Paulo, Silas, Timóteo, ou quem estava ali com ele naquele período, embora. E eles vazaram dali. Então ele estava em outra cidade escrevendo essa carta. Então ele tinha desejo de voltar, de saber como que aqueles irmãos estavam. Olha só o versículo 18. Queridos, olha só a declaração dele: quisemos visitá-los, ou seja, era um desejo, ele tinha saudade, né? E a saudade faz parte do comportamento humano quando nós amamos aquilo que Deus ama. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos impediu. Olha só, queridos, Satanás nos impediu. Satanás existe, igreja. Existe uma força espiritual invisível, Satanás e seus anjos, como a Bíblia ensina, que trabalha contra a pregação do Evangelho, que trabalha contra a minha e a tua vida. E até, como o apóstolo Paulo fala aqui, olha, me impediu. Não sabemos como, ele não especifica, mas houve situações que Paulo discerniu no Espírito que Satanás estava trabalhando contra. Claro, debaixo da soberania de Deus, Deus é que comanda tudo, Ele é o Senhor dos senhores, o soberano sobre o universo, mas existe sim, queridos, uma ação contra a minha e a tua vida, para que o Evangelho não cresça dentro dos nossos corações, não floresça em nossas vidas e não floresça na nossa comunidade espiritual, na nossa comunidade de fé, porque se não florescer na tua vida, não vai florescer na do teu próximo. E quem é o teu próximo? Aquele que vive debaixo do mesmo teto que você na tua casa, aquele que você tem que lidar no seu trabalho diariamente, semanalmente, esse é o teu próximo. Aquela pessoa que você convive ali no seu cotidiano. Então, se a fé não florescer no teu coração, quem que vai perder não é só você, as pessoas que estão ao teu redor também. Então, é interessante, queridos, que Paulo reconhece aos Tessalonicenses que essa ação maligna contra os propósitos de Deus, contra a pregação do Evangelho. Por isso vai sempre haver resistência à oração, à vida comunitária. Sempre vai haver resistência para que você não esteja aqui hoje, ou até mesmo na sua casa assistindo, queridos. Às vezes vai bater a preguiça espiritual, às vezes vai bater o desinteresse, porque não é de hoje, queridos, que Satanás procura ali dissipar as pessoas, procura dissuadir as pessoas da fé. É muito comum hoje a gente perceber um esfriamento espiritual. O próprio Cristo falou, olha, o amor de muitos vai se esfriar. Ele, próprio Cristo, alertou, isso é um sinal que eu e você devemos estar ali alertas. Só que nem todos irão se esfriar, muitos. Mas Jesus não falou que todos, o amor de todos vão se esfriar, não. Nem todas as pessoas vão permitir ali, pela graça de Deus, seu coração se esfriar. Então isso é um alerta, queridos, para mim e para você. Eu preciso estar vigilante, como falei daquela vez que preguei aqui o texto, quando Jesus alerta Pedro, lembra? Pedro, olha, cuidado, que Pedro falou que ia seguir Jesus, que ia com ele até o último momento, que ia ser fiel até a morte, e Jesus alerta, Pedro, cuidado, Satanás pediu para peneirar vocês. Olha só o alerta, Satanás pediu, ou seja, ele trabalha debaixo da jurisdição divina do nosso Senhor, com a permissão do nosso Mestre, mas ele trabalha, queridos, ele existe, é uma realidade, faz parte das aflições desse mundo.
E aí ele fala: olha, Pedro, mas eu orei por ti, para quando você se converter, para quando você, Pedro, ficar firme na fé, você também consiga fortalecer outros. Eu sei que tu vai me negar, eu sei que tu vai errar, mas eu vou te fortalecer. E é isso que acontece, queridos. Às vezes nós caímos, falhamos, mas Deus vem, por sua graça e misericórdia, nos restaura, através da sua luz, porque Ele é a luz, e Ele não permite, então, com sua luz, com que eu e você venhamos a caminhar ou permanecer em trevas. Então nós devemos estar ligados, queridos, porque o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E é muito normal nos dias de hoje as filosofias humanas, né, deixarem você ali ausente, né, intelectualmente, da soberania de Deus. Isso é perceptível, queridos. Eu sou jovem, né, pela graça de Deus eu já trabalhei em alguns lugares desse país, já trabalhei com outras denominações, já vi muitos amigos meus deixarem esse caminho, amigos com um potencial tremendo, meninas também, jovens, mas porque em algum momento, queridos, o humanismo entrou no seu coração, aquele desejo de servir a si mesmo, de ter o seu próprio ego como o seu ídolo maior, as suas próprias vontades como um desejo acima do Senhor. Isso é real, igreja, existe. É um sofisma mesmo que existe. Você percebe o caos no mundo porque você sabe que existe algo contra trabalhar na humanidade. Isso é consequência do pecado. Como já falamos aqui, Gênesis 3 ensina isso, que Adão e Eva, né, pecaram, e por conta disso a morte entrou no mundo, e aí veio as doenças, veio o ódio, veio a inveja, o ciúme, todo tipo de separação e facção que nós conhecemos, né, que existe entre as nações da terra, entre os governos. E olha só, queridos, o que foi lá no começo? Lembram de Gênesis 3? Vou lembrá-los aqui. O que aconteceu? Adão e Eva estavam no Éden, o paraíso, o local perfeito que Deus criou. Eles não precisavam de nada. Eles tinham uma memória que eu e você nunca vamos ter. Eles tinham uma capacidade física que eu e você nunca vamos ter, porque eles eram perfeitos, o pecado não tinha entrado na humanidade. Mas Satanás veio até a mulher. Lembra, Deus falou: olha, vocês podem se alimentar de todos os frutos das árvores que tem aqui no Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fiquem à vontade, Adão, Eva, fiquem à vontade, desfrutem de tudo o que eu fiz de maneira bela e perfeita, mas a árvore do conhecimento do mal, não toquem nela. E o que Satanás, quando ele se apresenta ali, aquela voz contrária à voz de Deus, quando chega até a mulher, o que aquela voz diz? Foi isso mesmo que Deus disse? Tem que ser dessa maneira mesmo? É verdade que você, né, vai morrer ao se alimentar, ao desobedecer, ao quebrar esse princípio? Queridos, é a mesma coisa nos dias de hoje. Nós sabemos o que aconteceu. A mulher deu voz ao opositor da vontade de Deus, a Satanás. E o que aconteceu? O pecado entrou na humanidade. É a mesma coisa nos dias de hoje, queridos. Deus fala através da sua palavra, mas Satanás muitas vezes joga na minha e na tua mente: é isso mesmo? É dessa maneira que tem que ser? Você deve obedecer à Bíblia desse jeito? É dessa maneira que você deve perdoar? Não, essa pessoa você não deve perdoar, não. Queridos, mas o perdão está bem claro na Bíblia, né? Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Jesus ali ensinando eu e você orar, porque Ele sabe que o tentador vai vir contra a tua vida e contra a minha. Mas não nos deixe, deve ser a nossa oração: Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque essa voz vai vir contra a minha vida e a tua, diariamente, semanalmente, para que você não vá para o lugar de oração, para que você não peça perdão para quem você precisa pedir, para que você não leia nenhum versículo da Bíblia. Já pensou? Pessoas doaram sua vida, derramaram sangue para você ter essa tradução na tua mão, você tem ela aqui, tem no celular hoje em dia através da tecnologia, e Satanás vai trabalhar para quê? Para que você simplesmente passe o mês inteiro sem sequer ler uma dessas doces palavras, palavras de vida eterna. Então existe, queridos, e Paulo reconhece isso, tanto que na carta de Coríntios ele vai falar: olha, as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, 2 Coríntios 10, poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque a luta de vocês, ele vai falar também em Efésios, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra esse poderio, esse sistema anti-Deus que existe.
Então, nós devemos sim, queridos, lutar com as armas da fé. Aí ele vai falar, né, lá em Efésios, das armas. Nós precisamos, queridos, do escudo da fé, né, que é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, nós precisamos. E Paulo, o apóstolo, tinha essa preocupação com a igreja de Cristo daquele período. E um outro ponto que nós podemos ver, que ele destaca aos Tessalonicenses, é a necessidade da santificação pessoal. Tanto que no capítulo 4, que o Rafael pregou no último domingo, ele fala, né, no versículo 3, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados. E aí no 7, ele fala mais, ele continua, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade. É o desejo de Cristo para a sua igreja, queridos, é a santificação. Emerson, o que é a santificação? É essa correção divina, interna das nossas falhas e erros, é essa purificação, queridos, interior, dos nossos maus pensamentos. Não tem às vezes aquele mau pensamento que te perturba? Ou é só eu que tenho mau pensamento aqui? Só eu que sofro com mau pensamento semanalmente? Não tem? Às vezes é isso, querido, santificação é essa ação de Deus, te livrando muitas vezes, querido, desse mau pensamento, desse desejo maligno que às vezes brota no nosso interior, às vezes que Satanás planta em ti, ou que às vezes é a tua própria velha natureza. E se santificar é isso, é se separar para o propósito de Deus, é você se abster, como ele vai falar aqui, das coisas que não são do Senhor. Ele dá o exemplo, a imoralidade sexual, né, que era algo muito comum na sociedade romana daquela época, e hoje, então, queridos, vocês sabem, antigamente a moda era ocultar as coisas, era o ocultismo. Hoje a moda é o que? É o explicitismo. É você ali se expor mesmo todo o teu corpo, é você falar o que deve falar, quando a palavra de Deus fala que nós devemos ter bom senso na língua. Lembra que Tiago adverte? Olha, cuidado com a língua. A mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa, que manda o outro para o inferno. Cuidado, Provérbios fala disso também, que a gente deve tomar cuidado, porque muitas vezes os caminhos de vida de um coração estão nos lábios. E Jesus também fala, olha, pelas tuas palavras serás justificado, mas por tuas palavras tu também serás julgado. Isso foi o nosso mestre, Cristo falou. Então nós devemos tomar cuidado, querido, com o que nós falamos. Então, santidade é esse ato, né, essa ação de Deus no meu e no seu interior, como igreja, como povo do Senhor, amados e escolhidos, de nos separar de tudo aquilo que não convém e se consagrar àquele que convém e pode todas as coisas, queridos. Como eu falei, não somos perfeitos, né? Mas a perfeição de Deus modela a gente por dentro. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo, tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala, olha, o propósito de Deus é que vocês sejam transformados à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O propósito de Deus é isso, queridos, é te moldar, não é te fazer bem-sucedido, embora Deus faça isso, né? Não é te dar recursos financeiros e materiais, embora Deus te dê recursos, mas o propósito maior é te fazer semelhante ao Filho. O propósito do Pai, pelo seu Espírito, é gerar o coração de Jesus em mim e em você, né? Não vamos ser 100% igual a eles, mas Ele é o nosso modelo, devemos lutar para alcançar isso, queridos. Então, santificação é isso. Então, Paulo reconhece, né? Paulo, ele adverte a igreja, né? Olha, vocês precisam se santificar, né? Há várias passagens onde ele vai falar isso, dessa santificação do coração. Então, santificação é isso, querido. É Deus corrigindo eu e você das nossas impurezas, dos nossos mau caminhos. Emerson, mas como isso? Eu preciso buscar ajuda, né? Se eu tenho algo em minha vida que precisa ser trabalhado, eu preciso de alguém. Queridos, não dá sozinho, como o Rafael bem pregou. Tem certos tipos de pecado, queridos, em nossas vidas, na minha e na tua, que ele só sai como? Pela boca, que é quando nós confessamos. Tiago fala, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados, curados dessa doença que é o pecado. O pecado, ele é uma enfermidade, ele é um câncer, queridos, dentro da sociedade, dentro de um homem, de uma mulher, dentro de um casamento, ele é um câncer. E ele só é curado quando nós confessamos, quando há um arrependimento na minha e na tua vida. Aí ele é extirpado, né? Como se Deus fizesse uma cirurgia interna em nossos corações. Nós precisamos disso, queridos, confessar uns aos outros. Eu preciso, queridos, fazer isso diariamente, semanalmente.
né? Meus pastores e algumas pessoas próximas de mim sabem que às vezes eu converso, eu relato ali dificuldades, queridos, é necessário. Eu não vou crescer se eu não falar. Então, uma das maneiras de acontecer a santificação é essa confissão para o nosso próximo. Um outro ponto, queridos, e esse ponto também é muito belo, que Paulo encoraja a igreja sobre a segunda vinda de Cristo, sobre essa esperança bendita que nós temos, de que um dia tudo isso aqui vai se encerrar e voltará o nosso Senhor, e nós iremos habitar com Ele para sempre. É interessante, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que a Bíblia fala da segunda volta de Cristo, leia 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque Paulo fala sobre isso, né? Nós vamos poder perceber aqui no final do capítulo 4, por versículo 5. E eu, como alguns outros irmãos, perdemos pessoas nesse último ano que passou. Nós precisamos dessa palavra. Quando eu estava lendo esses dias, pensando em vocês, eu falei, Senhor, como eu preciso disso, diariamente entender essa verdade. Olha só, queridos, que coisa linda. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas daquele tempo também se entristeciam, né? Também tinham receio do que iria acontecer com aqueles que dormiram. Paulo usa a palavra dormir, se referindo à morte, né? Aqueles que morreram no Senhor, né? Eles tinham medo de que talvez aquelas pessoas não revivesse ali no dia que Cristo voltasse. Mas olha só, Michele, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, eu vou ler com vocês, igreja. Posso ler aqui? Tá? Eu vou ler aqui, qualquer coisa vocês acompanhem aí. Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Olha só. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto às pessoas que faleceram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ele está falando os outros, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Aleluia, igreja. Sabe, todos aqueles que morreram no Senhor ressurgirão com Ele naquele grande dia, né? A Bíblia fala, ele continua aqui, olha, quando o arcanjo soar a trombeta, Cristo vai voltar do alto, vai ressuscitar aqueles que faleceram primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos naquele momento serão arrebatados para o encontro nos ares, com Cristo, toda a igreja de todas as épocas da história, reunidas com o Senhor naquele grande dia. Então vai chegar o fim, queridos, mas existe uma esperança para aqueles que já partiram desse mundo no Senhor, a ressurreição no último dia, porque Jesus fala no Evangelho de João, olha, aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia, não é verdade, Fernando? Eu ressuscitarei. Há uma esperança além da vida. Por isso, queridos, que o sábio diz que para aqueles que estão em Cristo, sempre haverá um amanhã. Sempre. Nunca vai existir um fim para aqueles que estão em Cristo, queridos. Desculpa, igreja, mas eu queria compartilhar, abrir um parênteses, pedir licença, tá? Eu ainda me emociono com essas coisas, mas quando a minha noiva faleceu, eu fui lá na plaquinha do hospital, lá tem, e eu deixei essa frase para toda a equipe médica, as enfermeiras e técnicos que ajudaram ela, todo mundo. Para aqueles que estão em Cristo, sempre haverá um novo amanhã, sempre haverá um amanhecer. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, queridos. Essa é uma verdade, igreja. Para aqueles que estão em Cristo, sempre haverá vida, sempre haverá esperança, sempre haverá recomeço, haverá um reencontro, queridos, e será algo maravilhoso. E eu agradeço a Deus por aprender, queridos, ainda aqui na dor, aprender essas verdades espirituais, porque desse mundo, queridos, não vamos levar nada. Vai passar, somente aqueles que fazem a vontade do Senhor vai permanecer, que eles não vamos levar joia, não vamos levar ouro nem prata, mas o que vai ficar no final é o nosso caráter é a matéria-prima de Deus, é onde o carpinteiro de Nazaré trabalha, queridos, esculpe você ali no seu momento de oração, no momento de culto, é ali que o carpinteiro de Nazaré, Jesus, trabalha.
através do seu Espírito, queridos, e é disso que eu e você precisamos nesses dias, ser esculpidos, lapidados, transformados, como o apóstolo fala, de glória em glória, queridos. Queridos, há um banquete para mim e para você nessa manhã. É como se Cristo estivesse falando: filho, venha, senta à mesa. Está cansado? Para de brigar, para de lutar com os outros aí fora, para de brigar consigo mesmo, senta na mesa, meu filho. Se alimenta, eu sou o pão da vida. Jesus falou: olha, eu sou o pão da vida. Ele é o alimento para a nossa alma. Então, se você está aqui nessa manhã, você está cansado, afadigado, Jesus falou: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, se a vida tem sido pesada para você e para mim, tem algo errado, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Nós precisamos deixar as cargas pesadas de lado, nós precisamos deixar aquilo que nos impede de correr, de viver uma vida santa para Ele, queridos, porque Ele nos amou primeiro, Ele é digno. Se tem alguém que é digno da tua confiança, é Jesus Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes você confia nos outros, os outros te decepcionam, pisa em você, mas às vezes você não dá uma chance para o Espírito Santo, não abre o teu coração para aquele que jamais vai te desapontar, porque Deus age em todas as coisas, queridos, para o bem aquele que o ama, através das situações boas e ruins, Deus trabalha, queridos, Deus age no luto, Deus age no sofrimento, Deus age na desesperança, Deus age na falta de saúde, Deus age na enfermidade, Deus age, querido, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, aleluia, Efésios 3, versículo 20, Deus é poderoso, igreja, Deus é poderoso. E para encerrar, queridos, Paulo exorta a igreja, né, no capítulo 5, a carta toda você pode ler 15 minutos, você lê ela todinha, né? Eu li algumas vezes aí esses dias, do capítulo 1 ao 5, você lê rápido, a segunda carta mais rápido ainda. Paulo, ele encerra dando instruções gerais, ele exorta os irmãos daquela época a manter a chama da comunhão com o Senhor acesa. Olha só, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler o 16, o 17 e o 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Emerson, como se alegrar? Queridos, a nossa alegria não depende de coisas, a nossa alegria não depende de circunstância, se eu tenho ou não dinheiro, se eu estou ou não empregado nesse momento, a minha alegria ela depende do Senhor. Se Paulo fosse esperar, queridos, apóstolos, Jesus, os primeiros discípulos, missionários que trouxeram a palavra para esse país, o Brasil, há centenas de anos atrás, se fosse esperar ter algo bom, queridos, para se alegrar no Senhor, eles nunca teriam chegado, essa mensagem nunca teria chegado até aqui, porque o Evangelho sempre enfrentou resistência, sempre, desde o início, e continuamos enfrentando até hoje. Porque esse sistema, o João diz, o mundo jaz no maligno, existe um sistema anti-Deus, e nós vamos ter sempre que lidar com ele, uma hora ou outra nós vamos ter que lidar com isso. Então, queridos, enquanto a sua alegria depender das coisas, você será infeliz no seu interior, porque a sua alegria será uma alegria pobre, onde enquanto você tiver aquele objeto, aquela coisa, ou aquela pessoa que de repente você acha que é sua, você, quando perder essa pessoa, essa situação, esse objeto, você perdeu a alegria também, porque a sua alegria não está no Senhor, está nas coisas. E aí tem uma frase de um poeta: nunca permita que a felicidade dependa de algo que você possa perder. Nunca, queridos, é uma canção, nunca permita que a tua felicidade, porque no dia que você perder isso, já era, né? Tenha o Senhor como seu alicerce, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas, querido. Aí a alegria é consequência de ter Deus, né? Alguém já disse, um pastor antigo, aquele que tem Deus é feliz. Quem tem Deus é feliz, queridos, porque não permita que a sua alegria dependa disso.
E aí ele coloca, olha, orem continuamente, né? O famoso orar e sem cessar, né? A NVI está a palavra continuamente, mas é o orar sem cessar. Emerson, como assim? Ficar de joelho 24 horas? Não, queridos, você não consegue ficar de joelho 24 horas. Você precisa trabalhar, fazer seus afazeres, mas é você estar conectado com Deus, é a sua mente estar ligada com o Senhor, é nas pequenas, nas grandes coisas, né, no cotidiano. Então, ore, né? Ou seja, para você estar vigilante. Jesus falou, vigiai e orai, né? Você não sabe o que te espera no amanhã. E aí ele continua, deem graças em todas as circunstâncias, inclusive, queridos, nas circunstâncias más, ruins, sabe? Por quê, queridos? Dê graça porque você é um salvo pela graça de Deus, você não está destinado à ira do inferno, sabe? Você foi salvo, poderia ser 1000 vezes pior, né? Ou um número que nós nem podemos falar, mas só isso já é motivo para eu e você agradecer. Senhor, obrigado, porque um dia eu estava na escuridão, eu estava nas trevas, mas a tua luz falou ao meu coração. Teu Espírito me trouxe para a comunhão dos santos e redimidos por ti, né? O teu Espírito me ensinou a tua palavra. Então, queridos, por mais que a situação seja difícil, né? E eu falei aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam, mesmo a adversidade, né? É possível a gente se alegrar no Senhor. É possível, quando nós colocamos nossos olhos nele. Porque se eu for olhar, queridos, para minhas debilidades, eu tenho tanto desajuste dentro de mim, se eu for olhar para isso, que nem eu falei para o meu pastor outro dia, eu fico desanimado. Eu não quero nem vir aqui na frente pregar, não é verdade, Alexandre? Se eu for olhar, queridos, para os meus próprios defeitos, eu não venho nem aqui, mas eu confio na graça, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, na minha fraqueza. Nós dependemos dele, não é verdade, Fernando? É o Espírito que age, que faz. Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo, movendo, agindo. E aí, queridos, ele continua no verso 19, não apaguem o Espírito. Eu não sei se dá para colocar aí hoje. Não apaguem o Espírito. Né? Ou seja, não deixe com que a luz de Deus dentro de você pare de brilhar, pare de resplandecer. Né? Paulo fala, ele dá um conselho a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, olha, Timóteo, mantenha a chama acesa dentro de você. Né? E aqui ele fala para não deixar apagar, é o sentido de você, olha, cuidado, não tenha uma atitude, não tenha comportamentos, onde o brilho de Deus vai ser ali ofuscado por conta do pecado. Não apaguem, queridos, o Espírito, sabe, não permita que a chama de Deus escureça ou vá ali extinguindo dentro de você, né? Permita como? Através do que ele falou aqui, dar ações de graça, dar o orar sem cessar, dar gratidão a ele, permita com que essa chama seja acesa. Se você de repente está num período de frieza espiritual, você está num período distante do Senhor, você fala, Emerson, eu mal às vezes tenho vontade de se reunir, de ouvir uma palavra. Queridos, peça para Deus fazer isso no teu coração. Sabe, eu às vezes também não tenho, queridos, não tenho. Queria eu todos os dias ter esse desejo, né, Wagner? Queria eu ter esse desejo todos os dias, mas às vezes minha carne não quer. Minha carne luta contra o Espírito, como Paulo ensina. Às vezes eu não tenho, queridos, desejo de orar, não tenho desejo de buscar a palavra. Mas eu entendo que isso é uma falha da minha situação, né, da carne, do pecado que habita em mim. E aí eu vou para o Senhor. Quando eu não consigo sozinho, eu peço ajuda para alguém. Né, eu busco ajuda. A Jaque sabe disso, né, o meu primo Rafa, até por a gente ser da mesma família, muitas vezes estamos perto, ela sabe disso. Quantas vezes eu aproveito que o Rafa está ali em casa, o primo, vem aqui, né, ela sabe disso, a gente ora ali junto. Às vezes eu estou lá na casa dele, a gente ora junto, porque a gente precisa, queridos. A gente precisa um do outro se fortalecer. Né? Então, por um exemplo, vou dar aqui a falta de perdão. A falta de perdão escurece o nosso coração. Né? Tanto que tem um texto lá em Mateus que fala que aquele que não perdoa está nas trevas. A falta de perdão, ela tira a luz de dentro de você e ela te lança numa trevas imensa. Por isso que nós precisamos perdoar, para que a luz, a vida de Deus volte ao nosso coração. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. Olha só, não desprezem as profecias. Emerson, o que é a profecia? A palavra pregada de Deus, é a palavra ensinada por homens, mulheres do Senhor. Não desprezem, né? Ou seja, valorize a palavra do Senhor. Aí ele propõe aqui um cuidado, no 21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é
bom. Por que, queridos, ele está falando isso? Olha, prove tudo, cuidado. Porque já havia falsos mestres naquele tempo, assim como existem falsos mestres hoje. Não é verdade? Às vezes você vai recomendar uma pessoa para ir para uma igreja, infelizmente hoje, queridos, você tem que ter cuidado para qual igreja você vai recomendar aquela pessoa. Porque você precisa saber se o ensino lá é um ensino bíblico, saudável, se as pessoas que estão lá, elas têm uma boa conduta de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter um cuidado. Então é isso, não apague o espírito, sabe? Não despreze a profecia, mas também tome cuidado. Coloque à prova tudo que você ouve, e isso é importante, queridos. Está ouvindo uma pregação na internet, diferente, você está aqui 20 anos ou 10 anos, ouvindo o pastor Marcos falar algo. De repente você está ouvindo uma pregação no YouTube, o cara está pregando algo que você nunca ouviu o teu pastor pregar aqui. Aquilo já é um motivo para você acender uma luz. Fala, poxa, né? Como é que só agora eu estou escutando isso? Você percebe, queridos, quando você está atento à voz do Senhor, você vai perceber. Poxa, mas não é isso que eu aprendi. E Paulo fala, olha, vocês devem viver, né, assim como eu tenho ensinado vocês, ele fala em Filipenses. Aquilo que vocês veem em mim e ouviram, pratiquem. Então, queridos, tudo aquilo que você ouvir no YouTube, na televisão, que não condiz ou que não existe uma base bíblica, você não precisa, assim, tratar mal, mas toma um certo cuidado. Eu estou falando isso, queridos, porque eu sei que há muitas coisas sendo ditas no nome de Deus e que não foi Deus que falou, igreja. Eu sei, eu sou jovem, eu tenho redes sociais, eu acompanho, até porque eu preciso ficar esperto quando eu estou discipulando, aconselhando, né? Alguns de vocês às vezes me procuram para tirar dúvida, então eu preciso, queridos, ter ciência do que está acontecendo e fazer um bom julgamento. Quando às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto para os mais velhos, meus pastores, os mais experientes aqui, eu pergunto, porque é necessário a gente ter esse cuidado. Então não despreze a palavra de Deus, mas tome sempre cuidado, queridos. Sempre cuidado com aquilo que você ouve fora do teu contexto que Deus te chamou aqui como igreja. Sempre cuidado. Não tem certeza? Tome cuidado. E afastem-se de toda forma de mal, né? Afaste é a santificação. Percebeu que algo não é bom? Cai fora, tá bom, igreja? Então isso é os cuidados que nós devemos ter. Eu quero encerrar aqui, né? Eu me estendi um pouco hoje, mas eu creio que foi o Senhor que direcionou. Eu quero orar aqui com vocês, encerrando, e que você possa meditar, que aquilo que caiu ao teu coração, saiba que não foi eu, mas foi o Espírito Santo que falou ao teu coração, queridos. Sabe, quando a gente está assim, numa reunião, seja numa célula, seja com a nossa família em casa, ou agora como igreja aqui reunida, e algo cai, queridos, no nosso coração, assim, com fogo do Senhor, sabe, com paz, tenha certeza que isso é o Espírito Santo que está realizando isso no teu coração. Então, se algo caiu para você nessa manhã, você que está aí no seu lar me ouvindo, sabe, guarde isso como algo de Deus para você. Não apague o Espírito, igreja. Não apague o Espírito, igreja. Não apague o Espírito, igreja. Antes que o Senhor possa fluir do nosso interior. Porque Jesus falou, olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão do interior daqueles que creem em Cristo. Não apague o Espírito. E eu também quero, para encerrar, se você nunca teve um encontro com Cristo, você está aí me ouvindo hoje, me vendo, sabe, nunca é tarde também. Nunca é tarde para fazer uma decisão de uma entrega total a Ele. Sabe, se você sente esse desejo, você está me vendo aí agora na sua casa, você sente esse desejo de entregar a sua vida ao Senhor, fala, olha, hoje eu compreendi que eu preciso de Deus como Senhor na minha vida, faça uma oração silenciosa, entrega a sua vida a Ele e confie os teus caminhos a Ele, e Ele por ti irá agir e fazer. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor falou através da Tua palavra. Obrigado porque tudo que o Senhor faz é bom, Pai. E se o Senhor falou, Pai, é porque o Senhor deseja agir através das Tuas santas palavras. Obrigado, Senhor, porque não sou eu que faço, mas é o Espírito do Senhor que faz. Obrigado, Pai. Cuida de cada um aqui, cada um das irmãs aqui presentes, dos irmãos. Cuida, Pai, que eles tenham uma ótima semana no Senhor.
Uma semana onde eles vão manter a chama acesa, Pai. Uma semana onde eles vão querer ali estar próximo de Ti, Pai. Uma semana onde eles vão prevalecer no Senhor, Pai. Uma semana onde eles não vão ser derrotados, Pai, mas eles vão prevalecer no Senhor, Pai. Eles vão enfrentar batalhas, mas eles vão permanecer em Ti, Pai. Vão escolher permanecer no Senhor. Então seja com cada um de nós, Pai, nesse dia. Seja com a Tua igreja, Pai. Seja com o Teu povo. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus.